Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que vocês, seguindo o seu coração, escolham me ouvir também. Como a gente vive num mundo onde quase sempre, o tempo inteiro, a gente tem que lidar com adversidades, principalmente no campo relacional, e como a gente também precisa, às vezes, lidar com aquelas partes mais pontiagudas das outras pessoas, da personalidade dos outros, né? Lidar com pessoas que são muito diferentes da gente, lidar com situações que nos põem à prova, que nos trazem algum tipo de desconforto, que é a proposta de um mundo que não é o nosso, que a gente vive, né? Num planeta como o nosso, vivendo num processo em que ele está. Eu senti de falar no vídeo de hoje sobre o processo de sintonia que existe dentro da gente e no que está ao entorno, ao nosso entorno, o que está no lado externo da nossa vida. Assim como se trata de relacionamentos, como a gente vai falar aqui das situações que acontecem, né? Dentro de uma visão energética e espiritual, tudo aquilo que está fora, ele tem uma sintonia com aquilo que está dentro. Então, quando a gente fala daquilo que acontece na nossa vida, à nossa volta, das coisas que acontecem, do porquê acontecem, a gente tem um mapa para o qual olhar e a gente tem uma bússola qual seguir. A gente consegue encontrar a causa dessas coisas, muitas vezes, a olhar para a gente mesmo, num processo de autoconhecimento. Porque para algo se manifestar fora da nossa vida, a gente precisa ter essa sintonia interna dentro da gente. Se um certo tipo de pessoa está na nossa vida, está inserida na nossa vida, não é simplesmente um estranho, mas de alguma forma está incluída na nossa vida, então significa que aquela pessoa sintoniza com algo dentro da gente, com algum processo que a gente vive. Porque se não sintonizasse, ela não estaria inserida dentro do campo da nossa vida. Então imagina assim, que na minha vida ela é um campo e a vida do outro é um campo. Existem pessoas que vão estar inseridas no campo da minha vida, participando da minha vida, e essas pessoas têm a ver comigo. E existem pessoas, às vezes, que vai estar no campo de vida da outra pessoa. Por isso que muitas vezes acontece, por exemplo, de uma pessoa que eu conheço, um amigo meu conhece, a relação ser diferente. Às vezes eu pareço muito com meu amigo, eu tenho muita afinidade com meu amigo, só que ele é amigo de uma pessoa que eu não tenho afinidade. Ou seja, embora a gente seja muito similar em alguns aspectos, embora a gente tenha afinidade, o lado que conecta o meu amigo com aquela outra pessoa é um lado diferente, ao qual eu não afinizo. Por isso que aquela pessoa não é minha amiga também, falando assim de afinidade para ficar mais fácil. Então, isso significa que aquela pessoa está inserida na vida dele, tem algo de sintonia com ele, mas não tem sintonia comigo. Assim como existem casos onde uma pessoa em comum, ela tem sintonia com a vida das duas pessoas. Então, uma pessoa que me é cara, que está presente na minha vida e que também está presente na vida de outra pessoa. Mas só pra gente entender mais ou menos como que funciona. Tudo aquilo que aparece no externo, isso não é uma coisa totalmente racional, isso não é uma coisa cientificamente comprovada, e as coisas que eu falo aqui nos vídeos não são coisas que é só do plano material. A gente fala de energia, a gente fala de espiritualidade, a gente fala de coisas que são mais do que a matéria, que são mais do que aquilo que é material, aquilo que pode ser visto, aquilo que pode ser tocado, aquilo que pode ser comprovado. Então, entendendo que a proposta aqui do canal é uma proposta espiritualista, se você vai acolher isso que eu estou dizendo ou não, vai depender da sua experiência, da sua visão de vida, daquilo que toca o seu coração. Às vezes o que eu estou falando toca, às vezes não toca. E aí o mestre é o seu próprio coração, é ele que vai dizer se isso serve para você ou se não. Mas quando a gente fala de um plano espiritual e energético, para algo se manifestar fora, precisa ter sintonia com algo de dentro. E tudo aquilo que é material, antes ele já existia há um tempo no plano energético ou espiritual. Por isso, quando a gente fala, por exemplo, de algumas coisas, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, de previsões,
quando são previsões feitas do plano espiritual. Essas previsões, elas são feitas porque aquilo que está no plano, que ainda vai acontecer no plano físico, já ocorreu no plano espiritual. Então já é uma verdade no plano espiritual ou energético. E aí só falta ele materializar pelo plano físico. Então, tudo aquilo que está no material, ele é uma representação também do mundo energético. E aí tem o tempo de download para chegar no mundo físico. Assim como, por exemplo, no processo de doença. Às vezes a pessoa já está com uma doença no plano energético, ela já tem alguns bloqueios na energia dela, e esses bloqueios na energia que vai depois materializar numa doença no físico. Então, antes mesmo dela perceber a doença no físico, às vezes algumas coisas no energético, se ela começar a procurar, a consultar, ela já vai perceber um desalinhamento que pode culminar ou não, vai depender de muitos fatores, mas que pode culminar ou não numa doença, por exemplo, no plano físico. Para a gente também poder trazer isso de uma forma mais informativa, a gente também usa em base aquela lei hermética da correspondência, de que tudo o que está em cima é como o que está embaixo, tudo que está dentro é como o que está fora, né? Tudo aquilo que está em cima, no macrocosmo, ele corresponde também ao microcosmo. Tudo aquilo que está dentro, ele também corresponde com o que está fora. Eles têm uma correspondência. Só que essa correspondência é através de simbologia, é através do espírito, do significado. Então não é uma coisa racional. Então, por exemplo, vamos colocar aqui no plano mais prático. Tem uma pessoa na minha vida que me incomoda, que ela é chata, ela é insuportável. Vai depender muito do caso, mas não necessariamente ele não é uma coisa que é racional. Porque no racional a gente pensa, se a pessoa ela é insuportável, ela é chata, então significa que eu sou insuportável e chato? Não exatamente. Por isso que não é totalmente racional, porque não é pela via racional, porque não se trata da estrutura de fora, mas pela sintonia, pela simbologia, pelos símbolos, pelo significado. Então pode não ser que o que traga aquela pessoa para sua vida, aquilo que sintonize em você e a outra pessoa, não significa que seja o fato de você ser tão insuportável quanto ela, vamos dizer assim. Mas que o porquê aquela pessoa te incomoda, o que nela te traz essa sensação de insuportável, de que você não aguenta ela, de que ela te incomoda, ela mexe com você. Então esse é o primeiro ponto que você tem que investigar, porque se não tivesse nada em sintonia dentro de você, percebe que você não ia sentir, às vezes, você não ia perceber a pessoa dessa forma, você não ia sentir esse desgosto, você não ia sentir essa sensação de que pessoa insuportável, ou vamos dizer, essa raiva dela, ou essa angústia quando está perto dela. Porque existe uma coisa dentro de você, essa coisa que está dentro de você, quando essa pessoa está perto, ela entra ali, ela ativa em você e ativa na pessoa. Então, naquele momento você sente alguma coisa quando a pessoa está perto. Quando a pessoa muitas vezes ela se distancia, você já não sente. Então é uma coisa que está dentro de você. Então é o primeiro movimento, o primeiro olhar que a gente dá. Então, por que eu me incomodo? Por que aquela situação me incomoda? Por que aquela pessoa me afeta tanto? É a primeira coisa que a gente tem que se perguntar. Porque o que faz eu me afetar com aquela pessoa, a nível muito profundo, normalmente das nossas relações mais íntimas, então tem uma pessoa que me incomoda, mas me incomoda muito. O que faz eu me incomodar com aquela pessoa é exatamente aquilo que me faz sintonizar com ela. Enquanto eu não lidar com isso que sintoniza com ela, ela vai continuar na minha vida. Então percebe que ela está na minha vida porque ela sintoniza com algo que está dentro de mim. E aquilo que está sintonizando entre eu e ela é exatamente o que está causando esse incômodo que eu sinto quando ela está perto de mim, essa raiva inimaginável e o tanto que ela me afeta. Porque se não tivesse nada em mim, não ia me afetar da forma como me afeta. Eu podia até não sentir afinidade com a pessoa,
não sentir que a gente tem muita coisa parecida, mas eu não ia ter esse sentimento, sentir esse impulso, sentir angústia, ou ficar julgando, condenando outra pessoa. Eu não ia sentir esse peso emocional todo. Se eu sinto esse peso emocional, isso significa que quando eu estou perto da pessoa, algo em mim, algo nela, como se vibrasse, né? Como se entrasse em sintonia ali. E aí, como vocês estão em sintonia, ela não sai da sua vida. E aí, às vezes, a gente não entende porque uma pessoa em específico tá na nossa vida, participa da nossa vida, embora seja desconfortável, embora seja desagradável. Às vezes é porque aquela sintonia que existe em mim e na outra pessoa, pode ser, tá? Eu tô dando várias possibilidades e é uma coisa que tem que ser entendida da seguinte forma. Não é uma resposta pronta, mas é percepções que você pode usar para você olhar para dentro, para você perceber qual é o seu caso, porque são vários. Eu vou dar aqui umas possibilidades, mas o seu caso pode ser completamente diferente. Mas vamos pensar assim, que essa pessoa em específico, ela para você é muito chata, muito insuportável. Então, pode ser que o que você precisa aprender, que lembra que eu falo aqui muito em outros vídeos, que tudo aquilo que a gente passa traz uma lição, traz um aprendizado, nos incentiva a um ganho, uma expansão de consciência. Então, às vezes, o que eu preciso aprender para que o pedacinho que existe em mim, o pedacinho que existe na outra pessoa parem de se sintonizar, às vezes, tá? Depende do caso. Pode ser eu trabalhar no meu controle emocional. Vamos botar assim melhor. Eu trabalhar no meu equilíbrio emocional. Eu entender primeiro por que é que a opinião da outra pessoa me afeta, por que é que o comportamento da outra pessoa me afeta, o que me pega, o que me machuca, quais as feridas em mim que estão abertas. E que aí quando eu entro em contato com aquela pessoa, ela me lembra das minhas feridas. Esse é um caso. Então, às vezes, algumas pessoas permanecem na nossa vida porque elas vão permanecer o tempo que é necessário até que a gente entenda a criar uma gestão do nosso emocional, a nos compreender. Com esse autoconhecimento a gente vai conseguir curar essa questão que existe dentro da gente, e aí a pessoa ela já não vai mais afetar a gente tanto. E aí, ela já não afetando mais a gente, olha que engraçado. Então imagina aqui, vamos na primeira situação. Então, a pessoa ela faz uma coisa lá de um jeito e pra você é insuportável, te afeta muito. E aí você não sabe por que te afeta. E aí você fica culpando a outra pessoa. E quanto mais você culpa a outra pessoa, quanto mais você sente que a pessoa é mais insuportável, cada vez mais insuportável, quanto mais você sente esse peso emocional, mais parece que a pessoa gruda na sua vida. Quando você entende o que é que faz você sentir isso pela pessoa e começa a trabalhar em você, você vai se afetando menos com o comportamento da outra pessoa, com a presença da outra pessoa, por exemplo. E aí, no momento onde pra você tanto faz se a pessoa tá presente ou se não tá, tanto faz se ela faz de um jeito ou faz de outro, tanto faz pra você se ela é insuportável, se ela é chata, inconveniente ou não, nesse momento e nesse estado é que ela some. Some entre aspas. É que ela para de sintonizar com você e ela já não necessita mais estar incluída na sua vida, porque sua energia mudou e aquilo que sintonizava entre você e ela mudaram. Então muitas vezes é o que acontece, quando a gente já não faz muita questão de um certo tipo de relação, é que aí isso realmente é separado, porque já não tem mais nada ali atraindo. É igual, por exemplo, então é um relacionamento afetivo, é uma amizade que já acabou tem muito tempo, só que às vezes uma pessoa ali fica fazendo um esforço para que aquele vínculo continue. E aí, no momento que aquela pessoa, que acaba sendo uma relação unilateral, no momento que aquela pessoa para de fazer o esforço, a coisa simplesmente é cortada por si própria. Ela só não estava sendo cortada pelo esforço da outra pessoa, mas aquela relação já tinha terminado desde antes. E aí, no momento que ela solta, em vez da dinâmica mudar, em vez das pessoas se aproximarem, em vez de ter um impulso da outra pessoa em encontrá-la, aí mesmo que mina. Porque já tinha terminado essa relação no nível energético, já tinha terminado essa relação a nível emocional, já tinha feito esse desligamento. Só não tinha sido realizado no físico, às vezes, por uma questão de apego de uma pessoa ou de outra, às vezes uma questão de não saber lidar com o término, ou às vezes de falta de percepção, que em muitos momentos a gente tem. Então, nesse primeiro caso, vamos dizer assim, você percebe aquilo que afeta você
o que na outra pessoa te afeta e você trabalha em você. A maioria dos trabalhos você vai trabalhar em você, mas assim, você entender qual é a ferida que tá sangrando no momento que a pessoa chega até você. E aí quando você limpa a ferida, quando você cura a ferida, quando a ferida cicatriza, já não tem mais o que a pessoa sintonizar. E aí a pessoa já não tem mais a mesma sintonia para continuar na sua vida. E aí você já se cura tão bem que mesmo que seja o caso que a pessoa realmente fique na sua vida, já não vai ser uma questão para você. Já não vai te afetar. Porque o problema não é ela estar ou não, o problema é te afetar. Então, quando a gente lida com a nossa ferida, cicatriza a nossa ferida, limpa, nos curamos, quando a gente se cura, e aquilo para de afetar a gente, é quando aquele problema naquela relação some. Porque o problema não é a presença ou a falta da presença na pessoa, mas é o tanto que ela me afeta, é o tanto que minha ferida sangra quando ela chega perto, quando eu entro em contato com ela. Porque algo nela desperta a minha cicatriz, desperta a minha ferida. Ou pode ser também que, por exemplo, às vezes uma pessoa... Eu estou falando de pessoas porque é uma forma mais fácil da gente compreender. Porque um evento, uma situação, ela é muito ampla. Às vezes a gente não consegue captar essas coisas. Mas, por exemplo, pode ser o caso também. Às vezes você vê uma pessoa e... algo nela te incomoda, algo nela te traz raiva, algo nela você não gosta, e aquilo que você não gosta naquela pessoa existe dentro de você de forma reprimida, que você não conhece, que você não reconhece. Então vamos dizer assim, às vezes você tem implicância com uma pessoa que é muito desenvolta, que é muito brincalhona, que não leva as coisas a sério, isso na sua visão, que não leva as coisas a sério, que é muito brincalhona, que fala com todo mundo, que é inconveniente, vamos dizer assim, que é extravagante demais. E aí você percebe que o fato de você se incomodar com esse aspecto dessa pessoa é porque existe um lado em você que você está reprimindo. E aí a única forma de você reconhecer esse lado que você está reprimindo é você percebendo isso no outro. Em muitos momentos na nossa vida, os outros vão ser os espelhos para a gente conseguir se enxergar. Então, quando eu olho para o outro, vejo um lado dele a qual me incomoda muito emocionalmente, eu posso, como naquele primeiro caso, eu posso olhar para ver se está acionando uma ferida minha, eu posso olhar nesse segundo caso se é um potencial meu reprimido. Então, às vezes eu tenho inveja daquela pessoa, porque na verdade eu queria ser que nem ela, eu queria fazer, às vezes não ser igual ela, mas eu queria me expressar de uma forma tão ampla quanto ela, tão expressiva quanto ela, tão aberta. Eu queria me permitir me abrir, mas eu tenho coisas que me impedem. E aí eu fico com raiva daquela pessoa. Percebe o mecanismo? Então pode ser esse segundo caso também. Então às vezes o fato da pessoa, ou às vezes a pessoa ser muito séria, muito rígida, muito disciplinada, pra mim pode ser uma dor. Às vezes eu não me permito ser regrado. Ou às vezes eu sinto que eu poderia ser mais regrado, mas eu não estou colocando isso na minha vida, eu não estou exercendo esse meu lado. E aí, como eu não exerço esse meu lado, eu entro em dor. Porque aquele lado da pessoa desperta o meu lado que está reprimido. O lado de mim que eu não exerço. O lado de mim que eu escondo. Esse vídeo pode acabar ficando um pouco grande demais, mas eu queria trazer essa situação para vocês conseguirem entender mais na vida de vocês como isso se desenrola. É o seguinte, aqui eu gravo vídeos e eu expresso, eu consigo ter um meio de me expressar aqui, através dos vídeos, através dos conteúdos que eu posto na internet. Esse é meu meio de me expressar. Quando eu começo, quando eu paro de postar, ou eu fico um tempo sem gravar, ou fico um tempo sem postar, quando eu abandono um pouco esse meu lado, né, não deixo esse lado ficar tão evidente, quando eu não lembro de exercer esse lado, né, esse lado da expressão, de me expressar, de falar, de me comunicar, quando eu olho outras pessoas exercendo isso,
me dá raiva e me dá inveja. Então são as duas coisas que me acionam naquele momento. Então, por exemplo, se eu estou nesse processo e eu vejo uma pessoa que está falando sobre um assunto, que está gravando vídeo, uma pessoa que ela tem algum reconhecimento, eu sinto raiva, eu sinto inveja. Só que qual que é a questão? Eu sinto isso quando eu não estou exercendo esse meu lado. Porque quando eu consigo, quando eu estou me expressando bem, quando eu estou sendo mais comunicativo, quando eu estou gravando, seguindo aqui mais uma rotina de criar mais conteúdo, sendo mais expressivo, expressando mais esse meu lado, essa raiva e essa inveja eu não sinto. Ou não sinto com tanta grandeza, talvez eu sinta uma conta, não sei, né? Por isso que o autoconhecimento é importante, mas eu não sinto naquela intensidade, não sinto aquela coisa. Só que quando eu paro de gravar, quando eu paro de me expressar, eu sinto. E eu já percebi que quando eu paro de gravar, quando eu paro de postar, eu sinto raiva. Por quê? Porque é um potencial que o potencial da outra pessoa que eu vejo dói em mim, porque eu lembro do meu potencial, do meu lado, da minha vontade de me expressar, que eu tô reprimindo, que eu não tô dando valor, que eu não tô olhando, que eu não tô acolhendo, eu tô reprimindo, eu tô deixando de lado, eu tô abandonando. Então me gera raiva. Só que não tem nada a ver com a outra pessoa, entende? Talvez em outro movimento, uma pessoa com uma outra mentalidade, talvez ela fosse olhar para isso e fosse achar que o culpado é o outro. Essa é a questão de nossa vida, porque às vezes a gente acha que o problema é o outro. Só que, como eu disse, tem algo em mim que sintoniza no outro, por isso a dor emocional, por isso o peso emocional. Se não tivesse nada sintonizando, eu não ia sentir isso. Se eu sinto, tem a ver comigo. Tem até uma frase do Gasparito que ele fala que aquilo que te incomoda é teu, é algo assim. Não lembro exatamente como ele fala, mas que se aquilo te incomoda, também é teu, te incomodou, é seu, faz parte sua, é problema seu, você tem que lidar. Tem algo a ver com você, não é só sobre outra pessoa, tem algo a ver com você, porque te incomoda. E aí a gente entra nessa questão e a gente percebe que quando a gente, nesse caso, quando eu reprimo um lado meu, eu ver o outro expressando esse lado que eu tô reprimindo, me causa dor. E é isso que às vezes faz com que eu me sintonize com a outra pessoa. Em outros casos, às vezes vai ser realmente bem mais claro. Então, por exemplo, às vezes o que eu tô vendo na outra pessoa realmente é aquilo que eu estou fazendo. Então, às vezes, eu não tô percebendo o quanto que eu tô sendo cabeça dura, o quanto que eu tô sendo teimoso, o quanto que eu tô sendo fechado, cabeça fechada, o quanto que eu estou com a minha visão fechada. E às vezes só percebo isso quando eu vejo uma outra pessoa, e aquela outra pessoa espelha exatamente esse meu aspecto. Só que nem sempre vai ser assim. Então por isso que é importante a gente não pegar uma coisa como uma fórmula pronta, uma regrinha, 10 passos para você ver. Ou que se for dessa forma, sempre vai acontecer dessa forma. Se aconteceu uma vez dessa forma, sempre vai acontecer. Não. Tanto que os conteúdos que eu faço aqui pro canal, as coisas que eu trago aqui, não são respostas prontas, não são fórmulas, receitas de bolo onde você vai colocar e vai sempre acontecer da mesma forma. Mas são algumas ferramentas, algumas informações, algumas ideias que você, com o seu processo de autoconhecimento, você vai perceber. E às vezes você vai perceber uma coisa que eu não falei, vai perceber uma coisa que eu não mencionei. Mas é importante que eu traga, às vezes, em alguns momentos, algumas ideias para trazer, assim, abrir um pouco mais o campo. Então, isso não significa que se algo está na sua vida, é só por esses motivos. Existem muitos mais. Se a gente fala do plano espiritual, por exemplo, às vezes não é só uma questão emocional, né? Não é só uma questão de um lado ser reprimido, não é só uma projeção, mas é uma questão de uma vida que já passou, né? Uma vida passada, não necessariamente a última, mas uma vida passada, algo entre encarnações. Então, você tem uma rixa com alguém e aquela pessoa está na sua vida, não é porque simplesmente você tem um lado reprimido que a outra pessoa exerce, não simplesmente porque aquilo que existe na outra pessoa existe em você, mas às vezes porque vocês estão juntos para harmonizar essa questão. Vocês estão no mesmo ambiente, vocês estão na mesma família, vocês estão no mesmo emprego, no mesmo trabalho, para vocês harmonizar essas questões. Porque vocês se propuseram a isso, você se propôs a harmonizar isso. Por isso que
a pessoa continua na sua vida, passa o que for, a pessoa continua, porque existe algo ainda para harmonizar, para aprender, para equalizar. Enquanto isso não for equalizado, cada um não vai seguir o seu caminho, eles vão ficar atrelados uns aos outros, até que isso se resolva. Então, não é uma resposta pronta, não é uma fórmula pronta, não é uma receita de bolo, não é uma coisa de você falar, de que sempre que isso ocorrer vai ser dessa forma, vai ser por esse motivo. Cabe a gente ter autoconhecimento, principalmente essa vontade de se investigar, porque aí a gente vai percebendo alguns outros pontos. E aí na vida, a gente vai percebendo que uma situação aconteceu aqui na minha vida. Eu posso me perguntar o que é que aquela situação está me trazendo. Uma pessoa que me incomodou com esse certo tipo de comportamento. O que é que tem em mim que fez com que eu me incomodasse? Por que aquela pessoa me afeta tanto? Por que eu dou tanto poder àquela pessoa? Porque eu dou tanto poder àquela pessoa de forma com que uma palavra dela, um comportamento dela, uma fala dela mude o meu humor, me tire de mim mesmo, me sequestre de mim mesmo, faça com que um dia que eu estava vivendo bem, de repente se tornasse o pior dos dias. O porquê que eu tenho dado tanto poder aos outros, porquê que eu tenho dado tanto poder a uma pessoa específica, porquê que uma situação continua se repetindo na minha vida. Assim, a gente vai vendo o mundo externo como um espelho, como um mapa, pra gente entender aquilo que tem dentro da gente, porque só tá ali, só permanece ali, enquanto tem sintonia com algo dentro da gente, no nosso campo emocional, no nosso campo energético, em questões espirituais, mas só permanece enquanto a gente não aprendeu a lição que a gente tem que aprender, enquanto a gente ainda, e não de forma pesada, mas de forma leve, a gente ainda não percebeu. No momento que a gente perceber, a gente modificar aquilo vai se desenrolar sozinho. Não é uma questão de culpa, não é uma questão de punição, é uma questão simplesmente de aprendizado. Até então eu não sabia, e por isso uma situação se perpetuava. E aí, a partir do momento que eu comecei a perceber, a situação se modificou. E depende, várias situações, cada uma tem sua causa, cada uma tem seu propósito. Às vezes, o propósito de uma situação na sua vida não é simplesmente você entender intelectualmente, então não é só você saber o que você tem que fazer, mas é você viver a experiência para realmente introjetar dentro de você, trazer para sua consciência, você viver aquela experiência porque você pediu para viver aquela experiência. Então não é só uma coisa intelectual, não é só um saber, mas é você viver. Às vezes o que a gente precisa é viver algumas situações. Enquanto a gente foge de viver, a gente não passa por elas. E a gente não aprende de verdade aquilo que a gente tem que aprender, a gente não passa de fase, a gente fica ali preso naquela mesma etapa o tempo todo. E aí algumas relações também. Então você pode mudar de pessoas, pode conhecer pessoas diferentes. Se o padrão ele continua, se existe um padrão, então vamos pensar assim, que se você conhece várias pessoas diferentes e um padrão se mantém, o que em comum tem em todas essas relações? Então vamos pensar, tem uma relação com o Rafael, com o João, com o Miguel, com o Lucas, vamos dizer, 4 pessoas. Nessas 4 relações, pessoas diferentes, o que nessas situações se repetem? São pessoas diferentes, a única coisa que se repete aqui é você. Então você estava com o Lucas, você estava com o Rafael, você estava com o Miguel, enfim. E aí o que se repete? Você. Então o problema é o outro ou é você? O problema não, mas a questão é o outro ou é você? Se a única coisa que se repete nessas situações é você, qual que é o problema? É o outro? Será que realmente a culpa é do outro, a responsabilidade é do outro? Ou também não é nossa? E aí a gente percebe, o que teve em comum? Qual foi o meu comportamento em comum nessa situação? O que eu estava sentindo a maior parte do tempo? Como que estavam os meus pensamentos? O que eu fiquei pensando nas relações? Como que eu levei essas relações? Como que estava o meu emocional? Como que estava o meu interior? Como que eu estava no processo de autoconhecimento nessas relações? O que é que eu fiz? O que é que eu deixei de fazer? E é tendo esse olhar para dentro, que não é uma resposta pronta, mas é essa vontade de você se investigar, é que você vai perceber qual é o seu caso, o que é que em você sintoniza. E aí você precisa não só ir pela cabeça, mas ir pelo sentir. O que eu sinto quando aquela pessoa chega?
O que eu sinto quando essa situação acontece? O que tem por detrás dessa situação? Qual é o símbolo? Qual que é a experiência? Qual que é o aprendizado, a luz que essa situação está me trazendo? Eu vou olhando de uma forma mais profunda, procurando o espírito daquela situação, o porquê, a causa daquela situação. E só assim, né, que eu vou conseguindo entrar no processo mais profundo de autoconhecimento, curando as minhas feridas, e modificando as coisas que em mim sintonizam com as coisas de fora. E aí é um processo de eu olhar pra mim e eu me perguntar: por que aquela pessoa me afeta tanto? Por que tal comportamento me afeta tanto? Por que eu me deixo levar tanto por uma certo tipo de situação? Por que eu não consigo modificar algo dessa forma na minha vida? Por que minha ferida, qual ferida minha sangra quando essa situação acontece? Qual dor está em mim? Qual dor é acionada no momento que eu encaro essa situação? No momento que eu vivo uma relação dessa forma? No momento quando eu vivo uma experiência dessa forma? E aí a gente vai olhando para dentro, vai procurando autoconhecimento, a gente vai se modificando internamente, de uma forma mais profunda, nos entendendo, nos compreendendo, nos acolhendo e assim modificando aquilo que é necessário para que a gente também possa mudar o espelho, para que a gente também possa mudar a projeção do lado de fora, para que a gente também possa mudar as situações que acontecem fora. Eu mudo o que está sintonizado aqui, aquilo que está sintonizado lá já não sintoniza mais, já não tem mais similaridade e aquilo segue o seu caminho e eu sigo o meu. Eu sei que é um assunto bem profundo, bem complexo, eu não sei se consegui explicar com clareza. Eu sei que tem alguns pontos que podem ter ficado abertos, podem ter ficado assim, meio obtusos, meio nevoado, meio não tão claro. E é por isso que é um assunto profundo, não dá pra me falar num vídeo inteiro, né? Então a gente vai abordando isso nos próximos vídeos, à medida que eu for sentindo que é o momento de falar sobre esse assunto de novo. Mas espero que alguma coisa ali você tenha conseguido pescar, alguma coisa tenha te ajudado no seu processo, alguma coisa tenha pelo menos te dado assim uma base para que você possa olhar para você e ver as suas questões por você, né? Assim eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha tocado o coração de algumas pessoas e tenha feito sentido para alguém. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e eu vou ficando por aqui.